Respondendo então a dúvida aqui do Arnold, qual a configuração mínima um notebook precisa ter para durar vários anos? Vou levar em consideração aqui para estudo, trabalho e uso cotidiano, que é o que a maior parte das pessoas usam. Vou mudar para a tela do computador. Basicamente o que acontece? Isso tem vários fatores, tá? Mas o que eu mais recomendo é você investir em um notebook que tenha um desempenho suficiente para durar vários anos. Quando a gente vai na parte de categorias, nós temos notebooks básicos, de entrada, intermediários, alto desempenho e gamer. Básico, já descarta porque vem com pouca memória RAM. Os modelos de entrada, eles não trazem uma maior longevidade também. Eu focaria totalmente nos notebooks intermediários. O intermediário para cima, tá? Alto desempenho já são notebooks mais caros. E por último, os notebooks gamer, que é para a galera que vai fazer renderização 3D, jogos, coisas 3D mais pesadas. Então hoje, o mínimo, tá? O mínimo. Intermediário, que tem foco total em maior longevidade. É simplesmente minha categoria favorita também. Então a gente está falando de notebooks que vêm com processador Core i5 ou Ryzen 5 e 8 GB de memória RAM ou mais. Eles são simplesmente excelentes, os intermediários são excelentes para multitarefas, edição básica, jogos leves, programação, multitarefas do dia a dia, estudo, trabalho, dão conta tranquilamente, lazer, assistir filme, série. Então, realmente é a minha categoria favorita e visando, tá? Visando justamente o que você questionou aqui, que é a questão de durar vários anos, né, ter uma maior longevidade. Eles são os melhores porque eles contam com um processador mais potente, que traz essa margem extra de desempenho, que consequentemente vai trazer uma durabilidade maior. Então, os intermediários são, assim, os mais em conta hoje com maior longevidade. E falando de modelos em específico, o mais em conta hoje intermediário é o Positivo Vision R15M. Como eu sei, tá? A imagem da Positivo foi bem manchada, é uma imagem que é uma marca que tem uma imagem muito manchada por causa de notebooks que eles lançaram no passado, que eram descartáveis, eram horríveis, mas nessa linha Vision R15M e Vision i15M ela acertou em cheio. São notebooks que trazem processador excelente, Ryzen 5 intermediário, 8 GB de memória, que é o ideal hoje para dar conta de multitarefas, SSD de 256 GB, então vai dar conta de mais ou menos 40 mil fotos em alta resolução. Para a maior parte das pessoas é mais que o suficiente. E um destaque muito legal, a tela dele é IPS, então traz cores mais vivas e realistas. Diferente da tela TN, que é mais baratinha, a tela IPS tem cores mais vivas, detalhes melhores de cores, né? Então, o TN são cores mais lavadas. Então, para um notebook que é o mais em conta da categoria, tá excelente. E um detalhe também bem legal, visando essa questão de longevidade. Ele possibilita colocar mais memória futuramente e colocar um SSD maior. Então, tem como melhorar o desempenho dele ainda mais, colocando mais memória, o que aumenta também a longevidade, e um SSD de maior capacidade para guardar mais arquivos e programas. Fora alguns detalhezinhos que só a Positivo colocou, que só esse notebook da Positivo na verdade tem, como a Lumina Bar, que são barras de LED perto da webcam para iluminar seu rosto na hora de fazer videochamadas, e também uma mini tela para notificação, onde isso ajuda também na produtividade. Só tem isso nos notebooks Vision da Positivo, nenhum outro tem, ok? Inclusive aqui, ó, você consegue colocar até 64 GB de memória. Cara, isso aqui é um absurdo, tá? É um absurdo, é muita memória. Você não vai precisar disso para estudo, trabalho, nem aqui nem na China. 16 GB, pô, já estaria excelente. 8 GB é o ideal, né? 16 já teria mais que o suficiente. 64 é onde dá para chegar com esse notebook, é muita coisa. E o SSD é para colocar até 4 teras, que é basicamente 4.000 GB. Mano, é muita coisa, é muita coisa. Então, assim, o mais em conta que tem hoje é o Positivo Vision R15M. Ah, Gian, eu não quero um positivo, quero outra marca. Tem problema. Tem o meu queridinho também aqui, que é o Asus VivoBook Go 15. Também intermediário, Ryzen 5, 8 GB de memória. Já vem com SSD maior, 512 GB. E assim, tem certificação de resistência a nível militar. Então, por si só, ele já passa por testes que garantem uma maior durabilidade. Abertura 180 graus, acho que o positivo não tem. Mas enfim, também visando custo-benefício, são dos mais acessíveis que tem hoje em intermediários. Lembrando, tá? Esses dois notebooks eles vêm com o sistema Linux e não com o sistema Windows. O Windows o sistema é aquela parte visual que você mexe no notebook, tá? O Windows é o sistema mais usado no mundo inteiro de notebooks e computadores. O Linux já é um sistema mais voltado para a galera de programação e etc. Por que eles fazem isso? Porque o Windows ele é pago. Então, na hora de fabricar o notebook e mandar para você com o Windows, eles têm que pagar a licença para poder usar. Agora, com o Linux é gratuito, é 100% gratuito, é um sistema de código aberto. Então, por ser gratuito, eles conseguem baratear o preço, por isso que você consegue preços bem menores. Às vezes a diferença é de 500, 600, R$ 1.000 entre o mesmo modelo com Windows e o mesmo modelo com Linux. Então, muitas vezes compensa comprar com Linux e depois leva uma assistência para formatar e coloca o Windows, tá?
Geralmente esse processo fica na faixa de 120, 150, máximo R$ 200. Então, você economiza já uma graninha, né? Então, o Asus também vem com Linux, né? Tá aqui Keep OS, Debian OS, Linux significa que ele vem com Windows. Quando vem com, desculpa, com Linux, e quando vem com Windows, vem descrito exatamente o Windows 11, o Windows W11. Então dá para diferenciar bem quando vem com Windows e com Linux. Então, essas opções aqui que eu mostrei, vem com Linux, né? O Asus, o positivo. Esse Asus tem uma versão também intermediária dele com 16 GB de memória, então se você vai realizar muitas multitarefas, vale a pena investir um pouco mais nessa versão com 16 GB, que tá 3.500, o outro tava 3.000, né, 3.100, o positivo é o mais em conta de todos, 2.700. Aí, fala, Giel, não, eu quero pronto para usar, quero que chegue na minha casa e já possa usar. Você já compra com Windows. Tem o Acer Aspirgo 15 que está com preço muito bom também. Novamente, notebook intermediário com i5, 8 GB de memória, que é o ideal para multitarefas, SSD padrão de 256 GB, e aqui já temos o Windows 11 de fábrica. O único detalhe, né, tanto o Asus quanto ele possuem uma tela mais simples TN, então você não vai ter cores tão vivas e realistas quanto modelos com tela IPS, ok? Então, mais uma opção excelente também, o preço dele está muito bom por vir com Windows, está excelente, tá? Aí a gente já passa aí a visualizar modelos de mais premium, ou seja, com uma qualidade de construção melhor, tela totalmente IPS com cores mais vivas e realistas. O primeiro deles é o Lenovo Slim 3. Simplesmente o modelo que a Lenovo acertou em cheio. A gente está falando de um notebook intermediário com 8 GB de memória também, Core i5, versão H, então ele foca em maior desempenho, não tanto economia de bateria. 512 GB de armazenamento, então você tem mais capacidade para arquivos e programas, mais de 80 mil fotos. Windows 11 de fábrica, você não precisa levar para formatar. É um notebook extremamente recente, ele já vem com memória mais recente, mais veloz, conexões Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, então são conexões mais rápidas, mais seguras. E a bateria desse Lenovo também é maior do que os outros, dura mais ou menos aí na faixa de 5 horas, enquanto os outros duram na faixa de 4 horas. Fora o positivo, tá? O positivo também tem uma bateria ligeiramente maior que bate de frente com a bateria do Lenovo. Então assim, Gia, eu quero um notebook com uma qualidade de construção um pouco melhor, mais premium, tela IPS. Cara, esse Lenovo aqui é o cara, tá? Excelente. Tem outras opções também que vale a pena ficar de olho nesses três premium, né? Vai no que tiver melhor preço. Como por exemplo este Dell aqui, que está por 3.800. Também tem uma tela melhor, 512 GB de armazenamento, Intel Core i5, 8 GB de memória. E assim, quem tem Dell sabe, Dell tem uma qualidade de construção, uma qualidade de peça muito boa, tá? Tá perdendo espaço pro Lenovo. Quando eles lançaram o Slim 3, a Dell perdeu bastante venda. Por quê? O Lenovo traz a mesma qualidade de construção muito boa, né? Se não igual, muito parecida e custa menos. Fora que é um notebook mais recente, enquanto o Dell usa memória DDR4, o Lenovo tem memória DDR5. Vai afetar no seu uso pro dia a dia do trabalho? Não. Mas faz essa diferençazinha aí, entendeu? Então, assim, uma segunda opção também, Premium, Dell Inspiron i15. Excelente notebook, tá? Excelente, não tem nem o que falar. Também visando longevidade, é top, top, top. E em terceiro lugar, o Samsung Galaxy Book 4, também, que é um excelente notebook intermediário. Já vem com Windows, 512 GB de armazenamento, extremamente leve, tá? A portabilidade dele é muito boa mesmo. E tela IPS também. O único que não vem com tela IPS, sim WVA, que é uma tecnologia própria equivalente, é o Dell. Mas assim, tela também muito boa. Cores vivas, realistas. A Dell usa WVA, o restante usa IPS, mas é basicamente o mesmo intuito. Ter cores mais vivas, realistas e um ângulo de visão melhor. Então esses três aqui são excelentes opções premium para você que quer investir no notebook assim com uma com mais especificações técnicas, né? Então, TLPS, qualidade de construção. No caso do Samsung, se não me engano, ele tem até a parte aqui de trás em metal. Então, visando longevidade, excelente, tá? Você quer economizar um pouquinho, mas focando em longevidade, tem aquelas outras opções, Positivo, Asus, Acer, também que são excelentes, tá? Lembrando que eu vou deixar o link de todos eles aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E também tem um link do grupo de ofertas onde você consegue encontrar promoções relâmpago desses notebooks e cupons exclusivos. Fica de olho que vale a pena. E uma coisa também muito importante, tá? Uma coisa que quase ninguém fala e é importante. O pessoal não fala, mas faz diferença. A longevidade não depende só da configuração do notebook, e sim como você cuida dele. Então, é muito importante você a cada 1 ano e meio, mais ou menos,
fazer a limpeza do notebook, levar numa assistência para fazer limpeza interna, troca da pasta térmica, que é o que faz o processador trabalhar mais frio, né? Faz com que a troca entre o ar do ambiente e o processador que está quente ocorra de forma mais eficiente, então precisa trocar a pasta térmica. E o principal também que o pessoal não faz e quebra o notebook é a lubrificação da dobradiça do notebook. Basicamente a dobradiça... Será que eu vou conseguir mostrar aqui? Basicamente a dobradiça do notebook é isso daqui, ó. Tá vendo? O que acontece? Com o tempo ela vai prendendo a lubrificação, vai ficando mais dura. E conforme você vai forçando, começa a rachar, porque isso aqui é plástico. Então vai rachar e vai quebrar. Então, quer maior longevidade no notebook? O que você tem que fazer? Primeiro, comprar com uma configuração que traga essa longevidade. Eu recomendo muito os intermediários. E fazer a manutenção preventiva do notebook a cada 1 ano e meio, principalmente. Que é trocar a pasta térmica, levar na assistência para fazer, né? Para fazer a troca da pasta térmica, limpeza interna e lubrificação das dobradiças. Fazendo isso, cara, seu notebook vai durar muito, tá? Muito mesmo. Você aumenta muito a longevidade dele. Só se você tiver muita má sorte para dar algum problema. Mas você está garantindo que ele tenha o máximo de longevidade possível. Esse notebook mesmo aqui, meu, 2018, a gente está em 2026. Cara, tá funcionando perfeitamente, mas eu faço rigorosamente toda a manutenção preventiva dele. E a configuração dele é muito boa. Então, é um notebook que trouxe uma longevidade muito alta. Geralmente a vida média de um notebook é de 3 a 5 anos. Isso aqui está passando de 7, 8 anos. Né? Então, basicamente é isso. Respondendo a sua dúvida agora.